Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma preleção doutrinária da Fraternidade Espírita Irmã Sheila. Todos nos adaptando a essa realidade recente, espero que por curto tempo, nos ajustando aí conforme a necessidade de isolamento, de estarmos ao mesmo tempo juntos e separados, e contribuindo com a FEIS, que mantém suas atividades de atendimento, né, mantendo seus tratamentos à distância, mantendo as doutrinárias. Estou então aqui em casa, gravando esse vídeo, para que seja veiculado então como uma apresentação da doutrinária, né, da preleção. Então, meus amigos, eu vou hoje, como sempre a gente faz na FEIS, né, a gente dá início à leitura de um texto, depois a gente faz uma breve prece, e finalmente a gente vai fazer a palestra, né, e encerramento também com uma prece, que é válido como um tratamento para, como se você estivesse tomando o passe lá na FEIS. Então, esse é o momento em que a gente vai mentalizar, vai fazer aquela visão de que a gente, como se estivesse lá sentados no salão da FEIS, recebendo o passe, né? Ou adentrando a câmara de passe, quem toma o passe específico. Então, com isso, meus caros, vamos dar início a essa preleção doutrinária. Eu vou dar início pegando aqui um texto do Evangelho de Emmanuel. Né? Esse aqui é um apanhado de textos, que nesse caso aqui é do livro de Mateus. Né? Essa série ela toma vários textos, né, do Novo Testamento. Emmanuel comenta os vários textos do Novo Testamento. E eu estou tomando um aqui em específico, vou pegar um, que foi indicação da nossa querida amiga Eliene, né, da FEIS, dias atrás, considerando essa condição que nós estamos vivendo. Então eu estou tomando o texto, como eu disse, é inspirado no Evangelho. Então é uma citação do Evangelho e depois um texto, né, onde vai ser, Emmanuel vai esclarecer, ele se inspira nesse texto evangélico, né, do bíblico. O texto é do capítulo 19 do livro de Mateus, versículo 26, e diz o seguinte: E Jesus, fitando-os, disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E Emmanuel então escreve o título Acalma-te, e diz o seguinte: Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que se sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina, em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhes percebe a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Está aqui um belíssimo texto, então, na verdade o livro é o livro Reformador, né? É a fonte desse texto, que foi de abril de 1958, e que nesse caso aqui, a FEB fez um apanhado de todos os textos, seguindo, né, o rigor do Evangelho, nesse caso, o Evangelho de Mateus.
Então, para a nossa abertura de leitura, fica aqui esse texto, Acalma-te, de Emmanuel, né? Então, nesse momento, para a gente poder dar início e todos nos equilibrarmos, né? Eu peço que todos possam se sentirem à vontade, fechem os olhos, olhem para baixo, como se sentir melhor, e que a gente possa simplesmente fazer uma conexão com o nosso Pai Maior, com o nosso Anjo da Guarda, e dessa forma tranquila e amena, que a gente possa dar início à nossa preleção para hoje, fazendo uma reflexão sobre um texto, sobre o nosso querido Mestre Jesus. Que o Pai abençoe e ilumine os pensamentos e atitudes de todos aqueles que estão diretamente envolvidos com a causa da pandemia. E seja trabalhando em vacinas ou atendendo doentes, atendendo as pessoas nas ruas, onde quer que estejam os trabalhadores do nosso Pai, que eles sejam abençoados, que eles sejam iluminados a fazerem o bem sempre, a fazerem o melhor para todas as pessoas que necessitam, que nesse momento mais precisam de ajuda, nos hospitais, nas UTIs, que o nosso Pai, o nosso Mestre, sabemos, está sempre presente, atendendo a todos, e que nada escapa dos olhos do nosso Pai Maior. Tudo isso faz parte de seus planejamentos e cabe a nós buscarmos compreensão, entendimento, esclarecimento, que a doutrina espírita muito nos ajuda nesse sentido. Que a gente possa então dar início, com a graça do nosso Deus, que assim seja. Então, meus caros, a proposta para essa palestra, o tema é o filho pródigo. Um tema muito interessante. A palestra que o tema, né, o filho pródigo, ele é bastante curioso. É uma palestra, é um tema muito rico para uma palestra. Eu creio, né, desconfio que eu não vou ser capaz de cobrir todos eles aqui, né? Desconfio no bom sentido, né? Certamente não vou cobrir tudo, porque o tema é riquíssimo, né? A parábola de Jesus é muito, muito densa. Tem muitas coisas que a gente pode retirar, né, que são realmente importantes para o nosso conhecimento, e eu vou fazer um apanhado aqui, né, daquilo que eu pude entender. Então, como sempre, eu gostaria de, antes de dar início à parábola, né, a palestra sobre a parábola, fazer uma introdução sobre o propósito, né, da FEIS. A FEIS está escolhendo usar o livro de Kai Barchutel, que é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, né? Eu não tenho o livro aqui em mãos, mas eu tenho aqui em versão eletrônica, né, o livro que é base para esse mês de abril. E não à toa a FEIS escolheu esse livro, né? Ela tem um propósito com isso. É justamente esclarecer às pessoas o que de uma forma mais densa, na base, né? Então, a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem um texto, né? O capítulo chama-se Sede Perfeitos, né? Fala do Cristo. E tem um texto que chama-se Os Bons Espíritas, né? E lá no meio desse texto, diz mais ou menos assim, ó, que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar aqui, né, para quem já é espírita sabe, para quem está começando nessa doutrina, vai descobrindo, né, é que ser espírita e ser cristão é exatamente a mesma coisa, né? A gente está em busca das verdades do Cristo, está em busca de se esclarecer sobre qual foi o propósito dele na Terra, né? Então, quando a gente se fala verdadeiro espírita, né, é a mesma coisa que dizer verdadeiro cristão, aquele que adotou o Cristo como parâmetro, como modelo. E aí o texto mais ou menos fala assim, ó, não há moral nova, né? O Espiritismo facilita aos homens a inteligência e a prática da moral do Cristo. E que moral é essa, né? De que prática ele está falando? No Espiritismo, a gente sabe, tem como mote, né? Como jargão, né? Como carro-chefe, a caridade, né? E quando a gente lê a história do Cristo, a gente sabe que caridade, né, ele tinha uma predileção por quem precisava de ajuda. Ele tinha realmente uma predileção por pessoas que estavam realmente necessitadas. E é interessantíssimo, né, que ele sempre não foge desse princípio. Ele atendia a todos
todo momento, né? Então, quando a gente lê o texto bíblico, a gente vê que Cristo realmente tinha esse interesse de fazer a caridade de uma forma absoluta e de uma forma universal. Não haviam escolhidos, não haviam, não havia preferência entre os necessitados. Todos, independente de quem fosse, né, foi a ele. Tem textos que falam sobre romanos que foram a eles, né, samaritanos. Ele esteve perto de todo tipo de pessoa, né, sem qualquer julgamento, sem qualquer diferença, né? E era a ideia de justamente fazer o bem independente das circunstâncias. Independente se a gente vai receber um muito obrigado, né, a gente tem que fazer o bem sempre. É isso, essa era a mensagem. Então, Cristo não deixou uma letra escrita, né, mas ele deixou um legado muito interessante. Um legado em que os apóstolos tiveram a chance de escrever a respeito, em que a gente vê o quanto ele estava envolvido, né, com essa ideia, com esse princípio de caridade ampla, independente, como eu disse, das circunstâncias. Muito bem, reforçando esse conceito, e aí entendendo qual foi o princípio, né, da fez escolher o livro de Caibar Schutel, que vai justamente falar das parábolas e dos ensinos de Jesus, eu estou então fazendo aqui hoje a leitura, né, e vou fazer um apanhado sobre o que a gente aprende, quem tem oportunidade de aprender com a parábola do filho pródigo. Aí eu vou tomar um outro livro aqui, e aí pode ser qualquer outro, né? Mas eu estou tomando em especial aqui esse, que é o Novo Testamento, tradução do Haroldo Dutra Dias, né? Também feito pela FEB. Aqui não é uma Bíblia espírita, né? É o Novo Testamento que Haroldo Dutra Dias tomou os textos ditos originais, né? Os textos que a gente tem hoje como base para o Novo Testamento. E ele, como estudioso das línguas, né? Tanto o hebraico quanto o grego, ele fez a tradução, né? Desse texto. Então a gente tem em mãos aqui, mas poderia ser outro, né? Porque o texto que a gente vai buscar, ele está em Lucas, né? E eu vou abrir aqui então o texto onde está a parábola. A parábola aparece para nós aqui como filho pródigo, mas em alguns textos, como no caso aqui o do Haroldo, ele chama de parábola dos dois filhos, né? E é uma parábola belíssima, né? Eu acho que a gente vai se identificar muito com ela. E como eu gosto de fazer, e aí dando a dica para quem tem interesse em fazer a mesma coisa, eu costumo dar uma folheada antes, né? Eu dou uma olhadinha no contexto, para entender onde que o mestre, né, estava querendo inserir esse conhecimento. Quando a gente volta uma página, né, tem outras duas parábolas, muito curiosas, né, em que fala da parábola da ovelha perdida. E depois ele vai falar da parábola da dracma perdida. Ambos têm a palavra perdida, né, no título. Vamos atentar a isso. No primeiro texto, né, ele vai falar sobre uma ovelha que se perde de um pastor que tem 100 ovelhas, mas ele perde uma, né, e ele não descansa enquanto não vê aquela uma de volta. Né, então ele deixa as 99 em segurança e vai buscar aquela uma perdida. Né? E depois, na segunda, ele está contando a história de uma mulher que perde uma dracma. Ela tem 10 e ela perde uma. O que é uma dracma? Dracma é uma moeda, né? Uma moeda de muito valor naquela época, que valia a quantidade de uma ovelha. Né? Então você conseguia comprar uma ovelha com uma dracma. E essa mulher, então, ela perde a dracma e ela diz aqui, né, que ela varre a casa, ela acende as candeias, né? Ela varre a casa e procura diligentemente, né, até encontrar. E ambas as parábolas vão falar de uma alegria. Ambas terminam, alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. A mesma coisa no caso da mulher, alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Então, da mesma forma que há a palavra perdida no título, ao terminar o texto existe a palavra alegria. Então, aqui não é diferente, né, um texto do outro quando a gente for passar para o próximo texto, que é o tema dessa palestra, que é a parábola dos dois filhos ou do filho pródigo.
E aí eu queria chamar a atenção para a primeira coisa, que é pródigo, né? É uma palavra que a gente não costuma muito usar no dia a dia, né? Hoje em dia, pelo menos, não é comum. Então a primeira coisa que me chama a atenção é justamente a palavra pródigo. O que é ser pródigo? Que não tem nada a ver com prodígio, né? Pródigo, eu tenho aqui, eu peguei o dicionário, inclusive quem estuda a doutrina espírita sabe disso, tem que ter uma base para você poder continuar os textos, porque você vai ter que buscar o dicionário, você tem que realmente estudar. E pródigo significa esbanjador, né? Gastador. Então, é aquela pessoa que tem a mão aberta, né? Em linguajar mais popular. E aí, aqui no texto, eu vou novamente abrir aqui, para a gente poder fazer a leitura, e a gente vai entender que nós estamos falando dessa pessoa esbanjadora, né? No caso, o filho é um esbanjador, um gastador. Isso ocorre por uma questão de ingratidão, né? Que é uma das palavras que vai aparecer mais adiante na palestra para nós, por justamente ele não dar o devido valor, né, àquilo que ele tem em mãos. Então a gente vai resgatar isso depois. Então a parábola diz o seguinte, Jesus dizendo, né? E disse certo homem, e disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai, Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Ele repartiu os recursos entre eles, ele e o pai. Não muitos dias depois, reunindo todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se de seu país para uma região distante e lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa. E ele começou a passar necessidade. E, partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar porcos. Ele desejava saciar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pães, e eu aqui pereço de fome. Após levantar-me, irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze a mim como um dos teus assalariados. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu. Compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou repetidamente. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus servos: Trazei para fora a principal estola e vesti-o. Dai um anel para a sua mão e sandálias para os pés. Trazei o novilho cevado, sacrificai-o e nos deleitemos, comendo-o. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O filho mais velho, porém, estava no campo. Assim como chegou e se aproximou da casa, ouviu música e danças. Convocando um dos servos, informa-se sobre o que seria isso. Ele lhe disse: O teu irmão chegou, e o teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta a seu pai, disse: Eis que te sirvo há anos. Jamais negligenciei um mandamento teu. E nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este teu filho,
que devorou os teus recursos com prostitutas, sacrificaste para ele o novilho cevado. Ele, porém, lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e todas as coisas minhas são tuas. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Está aqui um texto que demonstra o quão grande é o nosso Cristo. É, para mim, um dos textos mais interessantes. Eu gosto muito desse texto. Particularmente acho riquíssimo. Né? E agora eu vou fazer o seguinte. Depois de ter lido ele com vocês, eu quero fazer um apanhado, né, daquilo que eu pude aprender com esse texto. E o que ele me trouxe de informações, o que ele permitiu, né, eu compreender. Uma das primeiras coisas que fica claro, né, ele, assim como os demais, eu falei, né, ele começa com a ideia de o filho se perde, né, aquela ideia de se perder e de uma alegria. Né, ele tem essa dicotomia que se fala, né, esse conjunto de duas ideias aparentemente díspares. E aí, o texto começa de uma forma muito curiosa. Né, o filho ele chega para o pai, né, e ele exige, ele não pede, ele exige a parte dele na herança, a parte dele nas propriedades do pai. Olha, uma herança, né, o que é uma herança? Vamos pensar um pouco. Uma herança é um bem que a gente geralmente recebe, né, quando algum ente nosso, né, geralmente nossos pais, eles se desencarnam, eles morrem. Né? Então a gente recebe um presente deles. Aquilo que eles acumularam ao longo de anos, ao longo de muito tempo trabalhando e fazendo a atividade deles, faz com que eles acumulem algum patrimônio e eles têm isso. E a gente recebe isso somente nesse momento. Assim é pelo menos o padrão, né? A forma como a coisa de fato acontece. Mas nesse caso, Jesus vai fazer uma linguagem muito interessante que é: esse filho exige a parte dele antes. O pai não morreu, o pai está vivo. Então, pense você aí, né? Você recebeu um pedido de um filho nessa natureza. Isso é uma afronta, isso é um desrespeito com o pai. O pai ainda está vivo. Então, pensa hoje, né? Hoje talvez pela evolução, né, da nossa sociedade, talvez isso até seja um pouco mais aceito hoje, mas continua sendo difícil. Né? Um filho que chega e pede: eu quero minha parte da herança. Naquela época, naturalmente, aquilo era uma afronta muito grande. Né? O vínculo familiar era uma coisa que talvez hoje, novamente por conta da nossa sociedade, talvez a gente não veja dessa forma tão intensa, mas naquela hora, quando Cristo trouxe essa ideia, era um escândalo. Era um verdadeiro escândalo. E eu sei que para muita gente hoje também é natural. Né? Mas, novamente, estou tentando rebuscar aqui, fazer um apanhado sobre aquilo que nos é trazido considerando aquela época. Né? Então, naquela época, mais ainda do que hoje. Então, ele faz esse pedido não muito feliz ao pai. Né? E diz o texto que não muito tempo depois, esse filho ele sai de casa. Ora, em nenhum momento o texto fala que ele pediu ao pai, ou ele exigiu do pai, né, o parte na herança porque ele tinha um plano. Ele simplesmente abandona a família. Ele sai da propriedade do pai. O texto nos indica que o pai não era uma pessoa pobre, né? Não era uma pessoa que passava necessidades, muito pelo contrário. Ele tinha servos com ele tinha salariados, como foi falado. Então esse filho, ele está aparentemente cansado daquele ambiente, ele está desgostoso. Né? E aí então por isso que ele exige essa parte da herança, e ele vai então em busca daquilo da vida dele, do que ele quer. É diferente se ele tivesse externado ao pai o desejo de sair de casa, né, e falar: pai, eu preciso de uma porção de dinheiro porque eu tenho um plano, eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar, eu vou trabalhar fora, alguma coisa dessa natureza. É diferente. Né? Ele simplesmente abandona, ele vai embora. Né? Então, já indo de encontro ao final do texto, por isso que o pai tem o filho como perdido. O
filho vai embora. E aí, diz o texto, né, que ele vive dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Ele vive de forma desregrada. Ele vive de forma sem muito valorizar aquilo que ele tem em mãos. Né? Por justamente talvez não ter trabalhado para conquistar aquilo que ele tinha em mãos, ele vive dessa forma sem valorizar o que ele tem em mãos. Né? Por isso que ele vive dissolutamente. Ele é gastador, né? Como foi o próprio nome diz no texto do Caibar Schutel. Né? Então é uma questão de valor. E aqui eu já vou fazer uma reflexão breve. Né? É talvez um dos maiores desafios da nossa sociedade, do nosso tempo, a discussão sobre os valores. Como eu fui falando já no início sobre a questão da família, essa questão de valores ela é muito intensa hoje em dia. Principalmente na condição que nós estamos vivendo agora do coronavírus. Né? Por amarmos muito aos nossos próximos, né? A nossa família, nós somos aconselhados a viver de forma, nesse momento, momentaneamente, período curto, de isolamento. Né? Então, é uma questão de valores. Né? Se a gente de fato ama os nossos próximos, né? As pessoas que estão à nossa volta, que a gente esteja então separado deles nesse momento. Que a gente espere um pouco mais para abraçar um ente querido, porque esse não é o momento. Né? A gente pode estar sendo vetor, né? Eu, por exemplo, posso estar sendo vetor para um familiar meu no momento em que eu saio da minha casa e vou visitá-lo. Né? Então que a gente tenha esse cuidado, observar isso. Uma questão de valores. Então, aqui, ele voltando, né? Então ele vive dissolutamente, ele esbanja, ele gasta tudo que ele tem, até que ele chega no fundo do poço. E esse fundo do poço o leva à necessidade de buscar trabalho, né? Ele então agora precisa trabalhar para se sustentar. E o que ele consegue é cuidar de alguns porcos. Né? E ele vê isso como uma oportunidade porque ele vai dividir a comida com os porcos. Ora, ele antes vivia junto do pai, insatisfeito. Não tinha como aquilo como algo bom para ele. Então ele pede a herança, né, exige a herança adiantado, vive da forma desregrada, gasta todo o dinheiro e então ele acha uma alternativa longe, né, de casa, que é viver perto dos porcos para tentar comer as alfarrobas, né, como estava no texto. Então acontece uma coisa magistral nesse momento, que é o que está também nos outros textos, né, que é a necessidade do arrependimento. Essa fala está no primeiro texto lá da ovelha perdida, mas ela vai se repetir, né, essa ideia nos outros três, né, ou seja, na própria ovelha, na dracma perdida e no do filho pródigo, em que o arrependimento se faz necessário. Poxa vida, quando eu li isso, eu achei assim incrível, né? Como é necessário o arrependimento. Fala do Cristo. E aí vem, né, junto com esse arrependimento, uma reflexão dele. Porque ele lembra, ele volta lá na casa do pai. E aí ele lembra como que eram os assalariados, as pessoas que trabalhavam para o pai dele. Né? Em alguns textos vai falar dos jornaleiros, né? Aqueles que trabalham por jornada, né? Que ganham por um período, um dia, né? Uma semana de trabalho. E ele lembra uma coisa muito interessante, que não faltava pães aos assalariados, né? E mais ainda, que está por detrás disso, que o pai tratava os trabalhadores com dignidade. A palavra dignidade. Então a gente falou do arrependimento primeiro, que dá abertura para ele uma reflexão maior. E ele, enfim, chega num ponto em que ele lembra dos trabalhadores que trabalhavam para o pai dele e que o pai tratava com muita dignidade. O que é dignidade? Dignidade é o valor que a gente dá para nós mesmos, né? O valor de si próprio. Então esse é o momento que, assim como agora, a gente faz uma reflexão dos valores.
Novamente a palavra valor vem aqui. Inicialmente era o valor atribuído ao dinheiro que ele tinha em mãos, que ele não tinha feito, ele não tinha suado a camisa para poder ganhar, mas que ele estava esbanjando. Agora nós estamos falando de outro valor. Nós estamos falando do valor que é de estar dentro de casa, junto do pai, de estar junto da família, né? De estar num ambiente em que ele, por um instante, negou, ele não queria estar lá. Então ele faz essa reflexão, é esse momento. O arrependimento inicia isso. Ele se arrepende do que faz, porque afinal ele está dividindo comida com porcos. Ele repensa, né? Ele começa a refletir, eleva o pensamento. E aí vem essa ideia de como o pai tratava os trabalhadores, né? Com dignidade. E aí ele tem um grande plano, voltar para a casa do pai. Porque ele sabe que se o pai não admiti-lo como filho, porque ele já entende que o pai não vai aceitá-lo como filho, por conta que ele reconhece a afronta, ele reconhece o que ele colocou de frente para o pai, como uma agressão, um desrespeito muito intenso. Então ele sabe, ele reconhece a falha, mas passa, depois desse momento de reflexão, ele passa a aceitar a ideia de voltar para casa. Então ele pensa, se meu pai não me aceitar, né, como filho, que me aceite como trabalhador. Que pelo menos ele me admita como trabalhador, porque eu sei que se eu for trabalhador junto do meu pai, com dignidade serei tratado. Diferente de como ele estava sendo tratado junto dos porcos, né, do dono que tinha os porcos. Então ele vai para a casa do pai. Né? O pai, quando vê ele chegando, né, imagina aquela espécie de fazenda, aquele ambiente, né, rural, em que o pai ao longe vê o filho chegando, o pai já se movimenta em direção ao filho e o acolhe de uma forma muito carinhosa. E então o pai promove uma tremenda festa. O pai fica extremamente feliz de ver esse filho que voltou para casa, que voltou depois de uma temporada fora, de ter se arrependido, né, de ter revisto seus conceitos. E aí tem uma palavra muito interessante, né, que demonstra, que fecha tudo isso, todo esse conhecimento, que é a palavra gratidão. A palavra gratidão, que hoje em dia, né, a gente ouve muito as pessoas falarem, e num sentido simples, de dizer obrigado. Né? Gratidão, né? Você fica tão feliz de ter recebido algo, você agradece dessa forma. Só que a palavra gratidão, ela não é somente um muito obrigado, né? Ela é muito mais do que isso. Ela demonstra o quanto, né, aquilo tem valor. Né? O valor que aquilo você está atribuindo. A palavra gratidão, ela é muito mais intensa. Né? Ela é muito mais intensa do que um simples muito obrigado. Você dá o devido valor, você demonstra, né, o quanto você dá valor àquela situação, ou àquele momento, ou àquela coisa, objeto do que se discute. Né? E no caso aqui, o filho demonstra gratidão ao pai. Né? Então, por isso ele volta. Né? Ele se arrepende, revê valores e ele volta para casa. E o pai o acolhe da forma mais ampla possível. Primeiro porque ele é pai. Né? Ele naturalmente tem aqui, pelo menos no texto do Cristo, né? No texto que está em Lucas, ele é um pai que entende, compreende isso. E então acontece uma questão curiosa com o filho que está lá. Né? Eu não vou dar muita ênfase a essa segunda parte, vou ficar mais na parte do filho do pródigo, né? Aquele que é o gastador. Mas o segundo filho, para a gente não deixar de falar do assunto, ele parece que não interpreta muito bem, né, essa volta do irmão. Né? E ele lembra o pai o quanto ele está junto dele o tempo todo e ele nunca, né, tinha feito algo semelhante. E o pai relembra ele então de que tudo que ele tem pertence a ele. Não existe isso, né? Ele estava se confundindo com aquela ideia inicial do irmão de pedir, né, a herança em adiantado.
E o pai lembra ele, falou, tudo que é meu é seu, meu filho. Né? Você não precisa exigir nada. Né? Então tudo que está aqui é nosso. E aparentemente, ao princípio, a gente pode achar que esse pai é um tanto austero, né? Mas não é. E Jesus está querendo trazer a ideia do quanto esse segundo filho, né, naturalmente que ele, inclusive no texto fala, né, o quanto ele está envolvido com as diretrizes do pai, né, dos mandamentos, é a palavra que aparece lá, e que esse pai não parece, não significa que ele está sendo mal agradecido. É o filho que não compreende isso. O filho que na verdade está sendo ingrato. Né? Ele se mostra ingrato por ele achar que tem menos. E o pai lembra a ele, falou, meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu. Não tem nada que é meu, tudo é compartilhado entre nós. Né? Então ele tem a chance também desse aprendizado. Então a gente vê duas condições curiosas. Um filho que se perde e volta, e esse que está dentro, está junto do pai. Né? Daquelas ovelhas, né, como a gente falou na primeira parábola, daquelas 100 ovelhas, uma se perde, as outras 99, como se uma dessas 99 fosse reclamar ao pastor, poxa, mas você abandonou a gente aqui. Né? Não, porque essas ovelhas, ou esse filho que estava lá, junto do pai, ele não era um filho doente, doente da mente. Né? Ele não era um filho que estava passando por esse cansaço, por esse tédio, por essa questão de querer abandonar a família, querer dar cabo da própria vida, querer simplesmente mudar tudo, achando que uma vez que ele tem uma porção de dinheiro em mãos, ele vai conseguir atender a todas as necessidades que ele tem. E aqui está já uma ponta do ensinamento que esse texto que Jesus nos trouxe é riquíssimo. Né? A questão dos valores, de novo. Então esse filho também tem a oportunidade. Não o fato de ele simplesmente observar todos os mandamentos do pai, ele está isento de compreensão e entendimento. O melhor entendimento, a melhor compreensão da sistemática do pai. Né? Então, óbvio, né? Agora fazendo um apanhado geral da leitura, é óbvio que esse pai é o Pai Celeste. Né? Jesus está usando a relação pai e filho para demonstrar para nós o tipo de filhos que esse pai pode ter, né? Que somos nós. O filho que muitas vezes se afasta do pai, né? Enquanto que tem filhos outros que ficam junto do pai, mas que apesar de observar todos os mandamentos, né, todas as regras dessa casa, né, que podemos dizer, por exemplo, a terra, né, onde nós vivemos, ele ainda carece de esclarecimento, né? Ele ainda carece de alguma ajuda para entender que ele não está perdido, ele não está esquecido pelo pai. Né? E aqui, e é a parte que eu gostaria de explorar mais, é falar sobre relacionamentos. Né? Que aqui esse texto é riquíssimo, a gente pode explorar essa ideia dos relacionamentos, por exemplo, falar dos nossos cônjuges, né? As pessoas com quem a gente vive, ou já viveu, né? Com quem já esteve alguma vez. Muito nos desrespeitamos, né? A gente desrespeita aqueles com quem por algum motivo já teve conosco que não estão mais, né? No momento que a gente nega que isso existiu. Nós somos hoje um apanhado de tudo aquilo que nós vivemos em conjunto com outras pessoas. Né? Então, a primeira coisa, eu desafio aqui um pensamento diferenciado, né? Isso vem de uma palestra muito interessante que chama-se Gratidão e Plenitude, quem tiver interesse em assistir, é uma palestra de Andrei Moreira, está no YouTube, né? Gratidão e Plenitude, um belíssimo apanhado dele. E o Andrei, ele é bastante ousado em usar uma linguagem em que ele fala, por exemplo, no caso dos cônjuges, que eu não gostaria de deixar de citar, que não existe ex-cônjuge, né? Existe ex-mulher ou ex-marido. Ele propõe a ideia de você ter primeiro amor, segundo amor, terceiro amor, né? Porque o amor de hoje, né, a pessoa com quem você está hoje, só foi possível porque aquele amor de antes, ele se desfez. Né? Então a gente tem que ser muito grato, né? Tanto do nosso lado quanto do lado da pessoa que está ao nosso, né? Junto de nós, o nosso cônjuge, de que a relação só foi possível porque a outra se encerrou, né? Seja qual for o motivo. Então eu acho isso uma visão muito interessante, você respeitar o anterior, né? Você ter respeito e compreender que aquilo por algum motivo foi necessário. Né? Você está junto de uma pessoa,
Mesmo que esse relacionamento tenha se encerrado, mas que houve ali um aprendizado, um apanhado, de tal forma que você pôde aprender com essa pessoa. Você cresceu junto dela. Você adquiriu conhecimento, adquiriu uma série de coisas. Então, que a gente seja grato, que a gente seja, de novo, olha o elemento da gratidão aí, né? Que a gente tenha gratidão por essas relações. E que a gente deseje o melhor para essas pessoas, porque naturalmente são também filhos do mesmo pai. E buscam a felicidade da mesma forma. Ainda que a gente possa não compreender, e isso não nos cabe, né? Compreender o próximo na sua essência, na sua, né? Nem mesmo nós, acho que temos dificuldade de compreender a nós mesmos, e esse é um caminho que a doutrina espírita nos reforça para buscar o autoconhecimento. A gente tem que fazer essa busca interna nossa, não querer buscar entender o outro, né? E o outro tem as suas motivações. Então, que a gente possa ser muito grato por aquelas pessoas que por algum tempo, né, uma vez que estavam junto de nós, o amor se fez junto de nós, ainda que de uma forma pode ser até doentia, mas isso novamente não é a questão aqui, né, não é o que eu estou colocando para reflexão, mas que a gente seja grato. Grato a todas as pessoas que de alguma forma cruzaram o nosso caminho, né, e que nos ajudaram a chegar ao ponto que estamos hoje, né? Certamente isso nos fará melhor. Mas aqui a questão do relacionamento, novamente eu vou voltar à parábola, é um relacionamento com os nossos pais, né? Então, Cristo usa a figura de linguagem do Pai, né? Justamente fazendo um paralelo com o Pai Celestial. Mas eu não gostaria de deixar de passar, e o Andrei também fala isso na palestra dele, né? Sobre os representantes de Deus na Terra, né? Os nossos pais, né, são aqueles seres escolhidos pela divindade para nos dar a vida. Então eu só estou hoje aqui, né? Eugênio está aqui hoje na Terra, passando pelo que está passando, o aprendizado, tudo, né? Que está sendo me proporcionado, graças aos meus pais. Graças a esses dois seres que um dia se juntaram, né? E eu pude vir à Terra. Então, essa sensação, esse sentimento, perdão, de gratidão com os pais, e eu sei que nem sempre a gente vai ter bons motivos para lembrar dos nossos pais, e é isso que eu quero trazer aqui, acho que de mais importante, é que os nossos pais, sendo então representantes do nosso Pai Maior, nos deram aquilo que nós temos de maior valor, que é a nossa vida. E que jamais haverá algo, jamais, né? Novamente, sendo ousado aqui em dizer que jamais haverá algo na vida em que a gente pode exigir deles, porque eles nos deram algo que nenhum outro ser poderia dar, somente eles. Eles nos deram a vida, né? E isso não supera, né? A vida em si supera, na verdade, toda e qualquer exigência que a gente possa ter. Porque muitas vezes a gente chega para nossos pais com a mão cheia de vazios, vamos falar assim. A gente chega com a mão cheia de problemas, de coisas que eles não fizeram, coisas que eles deixaram de fazer, né, que eles não nos deram, coisas que eles não nos atenderam, né, ou eles foram de uma forma que a gente não gostaria que eles fossem. E a gente é cheio dessas questões que realmente põe os nossos pais para baixo, né? Parece que a gente exalta muito mais aquilo que falta do que aquilo que tem, que sobra. E se tem um elemento que sobra e muito, é a vida. O fato de estarmos aqui encarnados, passando essa existência aqui, e graças a Deus a oportunidade que nós temos, eu e você que está assistindo esse vídeo, estar estudando a doutrina espírita, estudando Jesus Cristo, estudando Deus, estudando a espiritualidade, isso é muito grande. É um bem muito, mas muito valioso, que talvez a gente ainda não percebeu, né, o devido valor. Por isso que a parábola fala do filho ingrato, né, do filho pródigo, do esbanjador, que talvez a gente esteja esbanjando o que nesse caso em relação ao nosso Pai Maior? Esbanjando o nosso tempo. No momento em que a gente não está fazendo uma leitura edificante, nos colocando em serviço dele próprio, não estamos, enfim, abrindo mão de coisas que a gente poderia fazer com muito mais, com maior excelência, né? Com maior dignidade. Isso a gente foge dele, a gente se afasta dele, como o filho pródigo, né? E aí a gente
não faz um bom uso disso que a gente ganhou. Assim como o filho pródigo, né? Que pegou essa parte da herança, afronta o pai mesmo assim permite que ele vá, sabe, né? Talvez pela experiência do caminho do qual ele não vai fugir muito, permite que ele faça isso, mas ele sabe, né? O pai bem sabe que há um aprendizado muito maior. Que a gente tem oportunidades na vida que nem sempre a gente vive e gostaria de ter vivido, né? Ou gostaria de estar vivendo, como por exemplo a gente está hoje trancado em casa, mas que o pai sabe muito bem, porque ele está enxergando muito mais à frente do que nós, do quanto isso é importante, do quanto é fundamental para a gente passar por esse momento e reconhecer o valor que nós temos. Hoje, por exemplo, o grande valor que nós temos é tomar um pouco de sol, né? Se fosse possível, né? Quem pode, quem tem uma casa, que de repente consegue ir ao quintal, ótimo, né? Eu, por exemplo, que estou no apartamento, não tenho essa oportunidade. Então nunca eu dei tanto valor a tomar um solzinho lá fora, né? É, eu estou respeitando integralmente, né? Em respeito, inclusive, às outras pessoas que estão em quarentena, eu estou me limitando a sair só em condições realmente críticas de casa. Então, novamente, fazendo essa reflexão sobre nossas exigências, aquilo que a gente gostaria que nossos pais fossem, aquilo que a gente gostaria que eles fizessem por nós e que eles não fizeram por algum motivo, versus o que eles nos deu, que é a vida, que é algo muito mais rico. Então, em algum momento da vida, a gente acha que os nossos pais deveriam dar tudo para nós, né? Eles são obrigados a dar alguma coisa para nós. Assim como a herança do filho pródigo, eles não são obrigados, né? Os nossos pais não são obrigados a isso. E vou mais longe. Aquilo que faltou é justamente o elemento que na tua vida pode ser o que fez você se movimentar mais. Então pense você aí, cada um, lógico, né? Sentado aí na sua poltrona, na sua casa, aquilo que faltou na tua vida, será que não foi justamente aquilo que te fez diferente? Né? Que te fez melhor em algo? Que proporcionou que você se superasse? Então Deus não erra quando escolhe o pai e a mãe para você. Deus não se engana, não tem enganos aí. Né? Ele, na verdade, escolheu o pai e a mãe extremamente adequados para a sua condição, para aquilo que você precisava evoluir, para aquilo que você precisava observar na vida. Por isso que exigir de um pai ou de uma mãe algo que eles não puderam ou não tiveram chance, ou preferiram não dar, né, é uma ingratidão tremenda. É de uma afronta, é de um desrespeito sem tamanho. Que a gente possa então refletir sobre quem são nossos pais. Né? A gente pode talvez não se afinizar com todas as escolhas que eles fizeram, né? Mas é comum também a gente ver, né, gente que tenta fazer diferente e acaba fazendo pior. Então que a gente tome esse cuidado de não julgar nossos pais, né, não levá-los ao extremo do julgamento e compreender que no momento que eles viviam, né, dado o conhecimento que eles tinham, a condição que eles tinham, seja financeira, seja de recurso qual for, se alguma coisa faltou, não pôde existir, era o que era possível para eles, né? Seja por evolução espiritual, o que for, era o que era possível para eles. E eles, não tenho dúvida, fizeram com muito amor, há muito amor, todo o amor que eles poderiam. Né? Ainda que você pense diferente, achando que não haja amor, o amor pode sim existir de forma doentia, de forma deficiente, né? De forma inadequada, né? De uma forma da que a gente talvez idealize, né? Ou pense de uma forma diferente. Então, aqui cabe uma palavra, né, que eu falei, que não somente a gratidão, mas que antes da gratidão é a aceitação. A aceitação que hoje, inclusive, tem uma outra palavra, que é a resignação, né? Você ser resignado, você aceitar as coisas como elas são. Esse é um grande caminho, essa é a porta de entrada para a gratidão, para que você possa viver de forma mais plena, de forma melhor, né? Que você viva de forma integral, né? Junto daquelas pessoas com que o Pai colocou na sua vida, né? Daquelas pessoas que cruzaram o seu caminho e ficaram, né? E que a gente possa agradecer muito aos nossos pais, muito, a oportunidade de estarmos hoje aqui. Que se hoje nós somos alguém, né, se nós temos algo na vida, eu falo aqui de algo moral, principalmente, né,
Porque lógico que as coisas materiais são realmente importantes no mundo que a gente vive, mas não é tudo. Haja visto o que a gente vive em relação ao corona. Né? A gente vai depender sim muito da ciência nesse momento, para que caminhe por uma vacina, caminhe por uma solução que a gente possa voltar a ter vida, entre aspas, normal, né? Porque eu acho que a gente não vive depois de como a gente vivia antes do corona. Eu acho que essa é a grande oportunidade que nós temos em mãos para refletir sobre nossos valores, sobre aquilo que a gente dava valor antes dessa pandemia e o que vai vir depois, que a gente não sabe ainda, né? Mas que seja a grande oportunidade da nossa vida para a gente rever conceitos, ideias e planos. E que a gente comece pelos nossos pais. A minha proposta aqui é para a gente possa relembrar o quão bom foi estar encarnado na Terra. Essa grande oportunidade que a gente recebeu deles, né? Seja a condição que for, mas que a gente está na Terra por conta deles, né? Daquilo que eles nos deram. E agradecer também aquilo que a gente não recebeu, porque foi justamente os elementos necessários para o nosso engrandecimento espiritual, para a nossa evolução, para a gente dar um passo além, para a gente crescer em cima. Né? Então, que a gente seja grato, que a gente aceite as coisas como foram, como elas são, né? E que a gente possa fazer o melhor sempre. Né? E aí volto no começo da palestra, quando a gente estava falando sobre a caridade de forma ampla, né? De que Cristo nos trouxe, é justamente essa ideia, né? Que a gente possa fazer o bem sempre, independente do que for, independente para quem é, inclusive para nossos pais, né? Que a caridade nesse caso não é simplesmente a moeda que eu pego do meu bolso e dou para alguém, é aprender a ouvir sem necessariamente ter que responder, é aprender a ouvir para compreender, aprender a ouvir para acolher. Né? Essa é o fundamento da caridade. Era o que o Cristo fazia. Né? Ele muito exercitava isso, fazia, né, com a própria existência isso, como eu disse, não deixou nenhuma letra escrita, ele praticou aquilo tudo que ele falou. E a gente está aqui hoje estudando um pouco disso, tentando buscar, né, isso mais. Então que a gente possa acolher os nossos pais, o nosso próximo, o nosso cônjuge, dos nossos familiares da melhor forma possível, de a forma mais ampla, como o Espiritismo coloca, através da caridade, né? Através da aceitação, da resignação, da compreensão do momento em que nossos familiares viviam antes e o como eles vivem hoje, né? O quão diferentes somos, o quanto nós aprendemos, o quanto que a gente cresceu nisso tudo e que a gente possa fazer o melhor sempre. Né? Essa é a mensagem do Cristo. Então está aqui o que eu acho que a gente poderia explorar. Eu acho que para encerrar eu posso colocar aqui uma fala de Kai Barchuto, né? Eu acho que vale também essa reflexão, e a gente tem um tempinho aqui ainda, estou vendo pelo horário, que essa parábola, né, o texto de Kai Barchuto fala assim, ó, essa parábola é o solene e categórico protesto de Jesus contra a ideia das penas eternas do inferno. O Kai Barchuto ainda faz essa reflexão sobre, uma vez que Cristo fala de um pai que acolhe o filho, né, mesmo depois de todo aqueles elementos desgostosos, né, do esbanjar o dinheiro, não dar valor, sair de casa, o abandono, o pedido da herança em adiantado, ou seja, uma série de problemas. O pai vai lá e acolhe ele. Né? Então, Cristo chama a atenção para uma ideia de que esse pai é bom. Ele é muito bom. Inclusive tem uma fala dele para uma pessoa que pergunta, que chama ele de bom mestre, né? Eu sempre falo isso nas palestras, e ele recusa a ideia de bom. Né? Ele fala, não, bom é o Pai. É ele que é realmente bom, ele que, ele que é a infinita bondade. Né? Então, Cristo quer chamar a atenção para esse Pai que é pura misericórdia, né? Acolhe seus filhos nas condições que eles mais precisam. E que essa ideia de queimar infinitamente no inferno, de não ter direito a um espaço no ambiente divino, esse conceito de fato ele não corresponde com as falas do Cristo. Né? O Cristo nos trouxe ele mesmo fala, né? Quando eu comecei aqui falando sobre aquele capítulo Sede Perfeitos, né? O capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar isso, né? Que não há uma moral nova, né? Não há um conhecimento novo. O Cristo vai trazer justamente a ideia desse Pai bom. E que apesar de a gente não concordar, achar que o que está acontecendo hoje, por exemplo, na Terra não seja bom, acreditem, é muito bom. Né? Poderia ser muito pior, né? Não tenha dúvida.
Então, que a gente saiba aceitar as coisas como elas são, reconhecê-las, que elas são boas, independente das circunstâncias. Eu sei que são desafiadoras, né? Muitas coisas serão desafiadoras, as nossas vidas estão sendo desafiadas, mas, né, que a gente possa fazer cada um a sua parte, né? Nós aqui na FACE, por exemplo, estamos tentando manter as palestras com o apoio total da espiritualidade nessa condição, né, online, para que todos possam usufruir disso e que a gente tenha os nossos atendimentos, os nossos tratamentos sendo mantidos. Muito grato sempre por todos, muito obrigado pela grande oportunidade de estar com todos vocês. Obrigado pela chance de ter estudado mais uma vez esse texto que eu adoro, que eu gosto muito, e agradeço muito ao Pai por tudo que Ele nos proporciona. Então, para que a gente possa agora mentalizar novamente, fechando nossa preleção da nossa doutrinária, que a gente possa novamente, quem tiver interesse, fechar os olhos, ou abaixar simplesmente o rosto, né, olhando para o chão, que a gente lembre, né, da nossa casa querida, onde nós temos as preleções sendo feitas, as doutrinárias, que a gente lembre, né, dos bons momentos que a gente lá passa, né, recebendo esses conhecimentos todos, recebendo o nosso passe, que a espiritualidade se faça presente, distribuindo, sendo feito o trabalho que Sheila nos propõe, né? Sheila propõe a todos os seus enviados, seus amigos, seus trabalhadores incansáveis, que certamente trabalham muito nesse período, que a gente possa estar recebendo nesse momento todos esses bons fluidos, que esses bons fluidos vão de encontro às pessoas que mais necessitam, os hospitais, as pessoas que necessitam dessas palavras todas, do conhecimento do Cristo, das porções mais dificultosas da nossa sociedade, os lares em desarmonia, todas as pessoas que de alguma forma sofrem nesse momento, que a espiritualidade possa encaminhar esses bons fluidos que cheguem às pessoas. E a nós, que temos a grande oportunidade de estudar, estarmos juntos, que a gente receba com muito carinho esse passe, esses bons fluidos, que sejam bons para o nosso tratamento, para a nossa evolução espiritual, e que a gente possa estar junto numa próxima oportunidade. Sempre com a bênção do nosso Pai maior, com o amor infinito desse Pai querido, que nos enviou esse representante, nosso Cristo, à Terra, para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre Ele. O nosso agradecimento a Sheila e a toda a sua equipe, e a todas as pessoas envolvidas nesse trabalho. Com o coração cheio, né, do Espírito Santo, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, que vocês tenham um ótimo dia, que seja realmente bom esse momento para todos, que a gente possa fazer ótimas reflexões, ótimas leituras e buscar principalmente boas notícias no sentido de boas fontes, né? Não significa ficar alheio de tudo que está acontecendo lá fora, mas não também se mergulhar em coisas ruins, em coisas difíceis. Muito obrigado a todos, até a próxima.